professores da fé, né? Preparação de apologistas, e usavam filosofia para treinar as pessoas, né? Todo tipo de filosofia da época lá, como um recurso pedagógico. Aí nós começamos a falar sobre o Clemente de Alexandria, ele propondo, né, que a gnose aqui não é o gnosticismo, né? É a gnose, é o conhecimento. Ele é fundamental para o aperfeiçoamento, né, da defesa da fé cristã, e que a verdadeira gnose, né, segundo ele, né, a verdadeira gnose era aquela que se levava para próximo da verdade. Então, como é que pode diferenciar, Isaías? Qual é a diferença de gnose para episteme? Episteme... Esse é a gnose do gnosticismo. Não, tá. É que assim, ó, gnose é conhecimento. Episteme, ela pode ser traduzida como verdade ou como um tipo de conhecimento verdadeiro. Gnose é o conhecimento. A episteme é a verdade. A verdade por trás de um tipo de investigação. O Platão vai dizer assim, existe a verdade, existe a doxa, que é a opinião, e existe a episteme, que é o resultado de uma análise, né, de uma investigação. Então, a episteme é quando você tem uma opinião e você investiga essa opinião até ganhar um certo grau de certeza. Isso é episteme, né? É uma vida, como ele fala, né, a vida investigada, né, que vale a pena ser vivida. A gnose é o procedimento para a episteme. Episteme é o final, né? Então, a opinião é aquilo que você emite tendo um conhecimento muito pequeno da realidade, sem investigação. O episteme é um conhecimento já analisado e investigado, o suficiente para depurar ele da mera doxa, né, da mera opinião. A episteme, ela está próxima da aletheia, né, que é a ideia de verdade, enquanto que a opinião, ela está mais próxima da ideia de pseudos, né, que é a ideia de mentira. Não é que a opinião é mentira, é que a opinião está mais próxima da mentira do que da verdade, enquanto que a episteme está mais próxima da verdade do que da mentira. Mas esses elementos, né, de proximidade, eles são relativos, né? Quer dizer, pode haver uma opinião mais correta do que uma episteme mal feita. Ou pode haver uma episteme mal feita, né, que é inferior a uma opinião mais honesta. Eu posso dizer, então, que a epistemologia seria o desenvolvimento ou o encadeamento de preposições dentro do campo silogístico? Não, porque ela não é da lógica, né? A epistemologia, ela vai avaliar que a lógica é outro campo. A epistemologia vai avaliar os limites do conhecimento humano. Epistemologia. Como conhecer o que pode ser conhecido e o que não pode ser conhecido. Isso é epistemologia. Então, mas ele não tem nenhum relacionamento com a lógica? Não, porque a lógica não é um processo de investigação, é um processo de demonstração. Isso. A lógica, você demonstra um conhecimento que você adquiriu por meio da dialética, que é o processo de busca da verdade, né? Então, o que é o processo dialético? É você chocar, né, ideia com ideias, né, ou elencos, né? Você chocar ideias com ideias contraditórias, né, até ir depurando essas ideias. Ao depurar a ideia, você tem a ideia já pronta. Mas como é que eu falo agora para a pessoa? Eu não posso chegar e falar assim, a verdade é tal, é essa, né? E a pessoa não vai entender. Você tem que fazer o quê? Uma construção de argumentos para demonstrar que aquela verdade, né, epistêmica que você conseguiu, ela é correta. Isso é feito por meio da lógica. A lógica é do campo do discurso, né? É do campo da linguagem. A episteme é do campo da intelecção, né? É do processo de conhecimento. Ficou claro isso? Ah, beleza. Então, quando eu falo assim, há uma epistemologia reformada, né? Então, é assim, como opera o pensamento reformado para compreender as coisas que existem? O que o pensamento reformado pode afirmar, o que ele não pode afirmar? Essa é uma epistemologia da
uma epistemologia da reforma, vamos dizer assim. Existe a epistemologia da ciência, a epistemologia da filosofia, a epistemologia da ética, de tudo, né? A epistemologia é isso, é o campo de investigação que investiga os limites da razão, os limites do conhecimento e os procedimentos do conhecimento. Procedimentos, né? Como eu faço para conhecer isso? Está lá o Aristóteles, né? Você olha, aí você guarda na memória, aí você imagina, aí você abstrai. Isso é uma epistemologia, né? Como o conhecimento se dá. Esse conhecimento é gnose. Né? O que acontece é que na epistemologia é um método, né? Exato. Eu vou te interromper, né? Desculpa te interromper, mas é porque está aparecendo muitas dúvidas agora aqui quando você fala disso aí. Quando você fala em epistemologia, eu posso entender, olha, que é os sentidos, tem relação direta com os sentidos. Eu vi, eu senti, agora eu vou desenvolver alguma coisa em cima disso? Na epistemologia empirista, sim, ou aristotélica. Porque tem uma epistemologia racionalista que não, que ela vai negar os sentidos em nome só daquilo que é inteligível. E aí ela vai, por exemplo, assim, ó, como que eu faço matemática? Matemática não é do empírico, matemática é do intelectivo, né? Então é uma outra especulação, né? Como é que eu chego na ideia de verdade, na ideia de justiça, na ideia de amor? Eu posso fazer várias experiências, né, de justiça e não encontrar a justiça em nenhuma delas. Por quê? Porque eu crio um conceito de justiça e avalio as várias manifestações da justiça na Terra por base desse conceito. Essa é uma epistemologia racionalista. Ou então a epistemologia ela pode ser inteligível, ela pode ser empírica. Fundamentalmente é isso, né? Ou racionalista, né? Ou inteligível, ou empírica, né? Nesse sentido. Beleza, só para eu entender. São as duas grandes vamos dizer assim, os fundamentos, né? Os dois grandes fundamentos. Ou você vai ser um empirista, ou você vai ser um racionalista. Né? Ou empirista ou racionalista. Aí eu já não sei, pode haver outras epistemologias diferentes. Por exemplo, o Foucault, ele usa a palavra epistemologia para dizer sobre quem tem o poder de dizer o que é verdade. Então, assim, ó, hoje, por exemplo, existe a ciência, mas a ciência ela é legítima dentro de alguns elementos, né? Na faculdade, nas universidades, né? Nos laboratórios. Então, o cara que está fora desse ambiente, ele não tem legitimidade para dizer que está fazendo ciência. Ele só faz ciência dentro desses ambientes. Por quê? Porque esses caras aí têm poder suficiente para dizer: nós somos os donos do saber e você não. Então, o Foucault vai falar: a epistemologia ela é dependente das relações de poder, das relações políticas, né? Quem tem poder determina o que é verdade em cada momento da história, cultura e tal. Então aí é outra teoria, né? Aí tem várias, né? Não sei se ficou claro também. Beleza. Não, ficou assim. Eu só queria para eu poder particionar na minha cabeça, entendeu? Depois fazer um tipo de relação, caso tenha, né? Eu acho que até esse ponto aqui que nós estamos, né? A gente tem duas grandes epistemologias aqui, né? Que ou é a epistemologia platônica ou a epistemologia aristotélica, né? Uma parte da materialidade, né, dos sentidos para a abstração, e o outro, ele ignora os sentidos para ficar só no abstrato. Né? O Platão ignora os sentidos para ficar só no abstrato, né? Ou para dizer que o abstrato é o mais real, vamos dizer assim, é o real, né? Enquanto que o Aristóteles ele parte da realidade para chegar na abstração também. Os helenísticas, né, lá, o Epicuro, o Diógenes, né, o Zenão, aquela galera dos helenistas, eles não têm uma epistemologia, né, porque eles são mais focados numa discussão mais ética, né, assim. E aí a ética deles, a epistemologia deriva da ética, né? Mas a ideia é que não tem um sistema ético muito bem desenvolvido, não. Mas, assim, vai ser mais ou menos por aí. Ou é mais materialista, né, ou é mais idealista. Bom, mas assim, só para concluir, né? Existe muitas epistemologias. Mas quando alguém te pede, olha, Lennon, faz uma epistemologia disso aqui. O que ele está pedindo para você é para você desenvolver uma explicação rigorosamente metodológica de como é que se opera este conhecimento que você está afirmando. Por exemplo,
uma epistemologia dos decretos divinos. Tudo bem. Então você vai, por meio da razão, agora, construir uma explicação, né? Uma explicação que congregue todas as possibilidades, né? Todas as linhas, né? Todos os elementos que são possíveis para poder afirmar, né? Ou escrever uma obra, né? Sobre o decreto divino. Aí fala assim, mas tem um pedaço aqui que eu não posso afirmar porque eu não tenho como saber. Porque a especulação aqui, ela chega numa parede, né? Ou ela chega num limite. E isso aí é o que você delimita, ó. A nosso conhecimento disso chega até este ponto aqui. Daqui para frente, não tem como afirmar nada. Isso também é epistemologia, né? É o limite do conhecimento. Claro? Show de bola. Show de bola. Beleza. Então, Clemente, então, vai propor uma verdadeira gnose. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a filosofia e a poesia grega, os mitos gregos e tal, né? Eles são eles são para os gentios aquilo que o Antigo Testamento é para os judeus. Um primeiro movimento de revelação que sustenta a razão, né? Que sustenta o Logos, né? Que é a revelação cristã. Então, para o Clemente, tanto a filosofia como os poetas gregos, né? Eles seriam como se fossem profetas. Ele fala exatamente isso, né? O Platão é um profeta, né? O Aristóteles é um profeta. O Homero é um profeta. O Hesíodo é um profeta. São profetas pagãos que estão antecipando coisas verdadeiras nas suas reflexões. E que todo cristão deveria saber, conhecer como propedêutica, né? Como introdução, como elemento fundamental. O que ele está falando aqui, mais ou menos, é assim, ó, adquira alta cultura, conheça aquilo que se produziu, né? Como grandes produções do intelecto humano, né? Da criatividade humana, para depois fazer teologia. Teologia é a última coisa a se fazer, sempre. Por quê? Porque como ela é muito mais complexa, sem a base filosófica, a teologia não consegue se desenvolver de maneira contente. Isso aí o Hugo de São Vitor falava também, acho que está no livro dele, né? Instrução aos Iniciantes. Eu acho que ele escreve isso aí. Sim, mas o que acontece é que o Hugo de São Vitor, ele é do século XIV, 11, né? E o Orígenes está no século II, né? Então, é lógico que a ideia do Hugo de São Vitor, ela tem uma genealogia, né? Sim, tem isso. Não é que ele traz, ele desenvolve a época dele, né? Sim. É claro, né, que assim, a gente já viu os pais do segundo século lá, né? O Tassiano, né, o Marciano e tal, eles já faziam isso mais ou menos, né? Falar que, aqui, ó, esses gregos aqui, eles sabiam coisas que são verdadeiras, né? Mas agora nós temos um outro pensador aqui em Alexandria que está reafirmando isso categoricamente, usando, né, essa estrutura para fundar uma escola catequética. Para fundar não, né? Para desenvolver, né, uma escola catequética, né? Imagina, assim, ó, você está lá na escola bíblica dominical, né? Aí fala assim, ó, a primeira coisa que você vai aprender aqui é literatura. Não vai aprender ainda religião. Aí depois a gente vai aprender filosofia. Aí depois a gente vai aprender teologia. Se fosse Santo Agostinho, aprender primeiro gramática, né? O Santo Agostinho é primeiro gramática, depois lógica e depois retórica. Perfeito. É o trecho dele, né? Perfeito. Então, assim, aonde você vai aprender a gramática? Na literatura. Você vai aprender a gramática estudando a gramática, mas vendo ela sendo aplicada na prática, né? Com grandes escritores, né? Daí você não pode dar como propedêutica livro ruim para o catecúmico, né? Tem que ser os melhores livros, né? Por quê? Porque assim ele vai saber avaliar os piores quando comparado com os melhores. Então, por que você dá Machado de Assis e você não dá 50 tons de cinza? Porque o Machado de Assis é um primor, né? Ele é um ápice. E você vai avaliar os 50 tons de cinza a partir do Machado, não ao contrário. O que se faz hoje é ao contrário, né? Você dá... É isso mesmo.
você dá o livro pior, e aí você não consegue avaliar o melhor, né? Veja bem, assim, você nunca comeu uma comida, sei lá, né? Pegar uma comida aqui, tiramisu, né? Que é aquela, é uma sobremesa italiana. Eu nunca comi. Como é que você pode... então, aí aparece alguém e fala assim... O Fred já comeu. Já comi várias vezes. Oi? Já comi muito isso aí. Comeu na Itália? Não, a minha esposa faz isso aí de vez em quando. A esposa faz, né? Mas eu comi lá fora sim. É gostoso. Comeu? Uhum. Aí você fala assim, eu nunca comi. Aí chega alguém e fala assim, ó, toma aqui um tiramisu. Como é que eu vou saber se é bom ou ruim? Entendeu? Eu vou comer, vou falar, é gostoso, mas eu não sei se é verdadeiro. Por quê? Uhum. Porque o verdadeiro tiramisu... Tem referência. Exatamente, esse é o ponto. Ou seja, se você não tem a referência do que é melhor, você não consegue avaliar o resto de maneira correta. Aí você fala assim, nossa, olha, a Anitta é uma grande artista. Beleza, é uma grande artista. E qual é o termo que você vai utilizar, então, para Beethoven? Era isso que Sócrates fazia, não era isso? Ou seja, vamos para o que é mais excelente. O mais excelente. Por quê? Porque dali em diante você consegue avaliar o que é ruim. Se você começa do ruim, você acostuma a sua mente com aquilo que é ruim. E você não consegue avaliar o bom. É a mesma coisa que São Tomás de Aquino faz quando ele vai trazer uma prova da existência de Deus. Quando ele vai começar a trazer, ele pega isso aqui, tudo isso aqui, depois ele vem diminuindo. Ou seja, você vai do alto, né, daquilo que é mais complexo, né, não é mais complexo, mas assim, é o do primor, né, aquilo que é mais sublime, essa palavra, né, aquilo que é mais sublime, você vê primeiro, para depois você conseguir avaliar aquilo que é mais inferior. Se você começa do inferior, é como se você treinasse a sua percepção para achar que o inferior é o topo. E aí o que acontece? Você tem uma dificuldade de ler aquilo que é superior, por quê? Porque você já está condicionado com o inferior. Uhum. Então olha o processo dele, né? Vamos começar lá pelos mitos gregos, vamos conhecê-los. Vamos começar pelos poetas gregos, vamos conhecer, é claro, né? Conhecer gramática, vamos ler os gregos em grego, né? Os latinos em latim, vamos começar aqui. Aí depois você vai estudar o texto bíblico e depois você vai fazer teologia. É a última coisa. Porque aí você já avaliou tudo aquilo que era bom e você vai fazer assim, a teologia tem que ser melhor que tudo isso. Você sabe as regras gramaticais, você sabe ler, porque você não sabe a regra gramatical, você não sabe ler. O cara me perguntou uma vez assim, eu queria aula de pontuação. Eu queria aula para saber como pontuar. Eu falei, cara, é o seguinte, você não vai saber pontuar nunca se você não saber sintaxe. Se não sabe sintaxe, você não consegue pontuar. Sintaxe é, portanto, gramática. Você tem que saber gramática para você poder saber pontuar, para você poder saber ler, para você conseguir escrever. Como você aprende sintaxe? Fundamentalmente falando, mas falando corretamente, ou seja, lendo, né? Você lê o negócio com a pontuação correta, você adquire, né, o conhecimento prático da sintaxe. É claro que tem que estudar a minha regra, né? Infelizmente, hoje, eu estava dando aula para o pessoal lá em Manaus para fazer a prova da PM de língua portuguesa. E a prova da PM de língua portuguesa lá, cara, é só semântica. É semântica. Entendeu? Basicamente semântica. Só que eu pedia para eles lerem uma frase, em poucas linhas, e agora identifica para mim o sujeito, o predicado e o que mais tem nessa frase, nessa oração. Cara, não conseguia. Falei, cara, vocês vão errar todas as questões porque vocês olham e não conseguem identificar. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, vai identificar quem é sujeito, quem é predicado, quem é complemento, quem não é complemento, para depois você entender o sentido da oração, porque senão você não vai entender nada. Verdade. Não vai entender nada. Isso mesmo. E aí eu vejo, cara, infelizmente isso aí tomou de conta de geral. Não adianta. Isso aí é uma coisa, parece uma epidemia, entendeu? Que está em torno, inclusive com pessoas que saíram da faculdade agora. Não, sim. Você pode ter certeza que doutores hoje não sabem fazer. E olha o WhatsApp dessa molecada aí, né? O que o Zac tá falando. É isso mesmo. Aí, assim, que você tá falando, né? Quando a gente estudou grego, né? Você viu que lá no grego, se você não sabe sintática, você nem começa, né? Porque o grego, ele exige, ou o latim também, né? Ele exige a sintática para a aprendizagem da língua. O português não tem isso, né? E aí esse é o problema.
você não tá claro na própria forma, na própria morfologia da palavra, né? O que ela é. Se ela é objeto direto, sujeito, substantivo, tem, né? No grego você tem uma forma mais fácil, porque a declinação determina o que a palavra, a função da palavra. Mas é isso mesmo. E aí a importância do estudo da gramática, né, que você falou. Eu coloquei pra mim que assim, de tudo que eu faço lá no quartel é pra mim, tudo você precisa de um pré-requisito. Para aprender português, meu pré-requisito é ter disponibilidade para sentar a bunda na cadeira, ter uma condição física boa para aguentar ficar ali estudando também, a mente boa, é tudo um pré-requisito para aprender o grego. Eu tenho que pelo menos saber português, saber ler. Sim. Bem. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Tudo. Lá na vida intelectual ele fala, olha, tem vários pré-requisitos, né? A oração, a meditação, o trabalho, né? Cuidar de outras coisas, por exemplo, cuidar do corpo, né? Cuidar do espírito, então assim, tem esses elementos todos são importantes na vida intelectual. O Hudson Vitor também traz essa mesma ideia, né? Rapaz, eu nunca li nenhum, eu nunca li ninguém desses caras aí. Nunca li, não. Nunca vi isso, né? Nunca vi isso escrito, essas coisas que eu tô falando. Do São Vito também não. O Sertilanges, né, que é A Vida Intelectual, é o nome do livro, né? Acho que ele é de 1940, alguma coisa assim, se não me engano. E o São Vitor, que é já um medieval, mais antigo, né, tal, né? O Sertilanges é mais moderno. Então, assim, o Sertilanges é legal porque como ele está agora aqui perto da gente, né, século XX, né, ele conhece como é a vida, né, fluxo do movimento, né, da informação, e aí ele dá uma proposta para ser um intelectual, para cultivar uma vida intelectual no século XX. Quando você lê o São Vitor, qual que é o problema? É que o São Vitor é um medieval, né? Então, se você não tem um contexto medieval de vida, as coisas que ele fala não encaixam muito bem, né? Entendi. Aí você tem que procurar entender. É o que eu fiz, né? Quando eu estava lendo, toda vez que eu me deparava com uma frase, caraca, aí eu ia buscar. O que era a academia medieval, como ela funcionava, quais eram os princípios. Não, isso é o básico. Eu tô falando assim, que essa palavra pré-requisito, eu só vi ali no quartel mesmo. Então eles devem ter pegado, alguém que criou isso aí deve ter buscado em algum lugar, né? Com certeza, com certeza. Aí eu coloquei isso pra mim e funciona. Agora essa parte aí de você fala de conhecer o sublime, acontecia muito comigo aqui com a Regina, a gente chegou em Pira, aí o pessoal indicava na indicação de amigo, vai ali naquela churrascaria, melhor, nunca comi igual, vai naquela sorveteria. Aí a gente ia lá e ficava assim, melhor? Mas assim, deve ser porque lá em BH, né, em grandes cidades, é melhor, né? Aí o povo fica condicionado àquilo que é menor, que é pequeno, que não é sublime, ele não procura, né? Aquilo que é melhor. Exatamente. É só uma analogia básica aí, você pode entender. Oi? É só uma analogia básica, que é cultural isso, né? Sim. A questão assim, é cultural, né? Não há boas churrascarias melhores do que na capital. Então, é lógico, né? Tem uma limitação nesse sentido, né? Agora, por exemplo, livros, né? Os livros circulam, né? Então, assim, você tem acesso a uma infinidade de livros. Por que você escolhe os piores? Né? É porque os piores são aqueles que são da moda, né? Aqueles que são os mais fáceis, aqueles que todo mundo comenta, né? Aqueles que todo mundo está dizendo para ler. Só que por que não ler os outros? Né? Porque é difícil, porque é chato, porque é vocabulário. Mas aí, esse é o ponto, né? Você está abrindo mão da experiência do sublime para poder ficar na mediocridade, né? E aí, tudo que você pensar, tudo que você produzir, tudo que você fizer, é medíocre, né? Isso. Aí a pessoa que fala que aquilo é sublime, ela tá no quadrado dela, no mundinho dela, ela só vive daquele jeito. Aí vai ficando nesse nível medíocre e acaba ainda apontando o dedo para outra pessoa que quer o conhecimento ou que quer o sublime. Não, você é metido, você é assim, você é assado, não dá para conversar com você. Aí entra naqueles debates lá, né? De xingar um ou outro. Por exemplo, né? É mais ou menos isso. Porque você fez uma escolha pela vida intelectual e a vida intelectual te levou a ter um pensamento, uma experimentação do sublime, né? E você não se contenta mais com o que é medíocre. Não se contenta mais. Isso aí. Aí você tem que ter também a cabeça no lugar, né?
Aí é que entra a humildade mesmo, não tem jeito não. É aí. Sim. O Olavo tem uma definição de inteligência muito interessante. O que é uma pessoa inteligente? Né? Então, inteligente é alguém que tem um compromisso ético com a verdade. Isso é uma pessoa inteligente. É alguém que tem um compromisso ético com a verdade. Aí você fala assim, olha, mas o Lula não é um cara inteligente? Afinal de contas, né? Ele conseguiu ser presidente 2 vezes, ele conseguiu eleger a Dilma e tal. Aí o Olavo vai falar assim, olha, ele não é inteligente, ele é engenhoso, ele é astuto. Astúcia é a capacidade que os seres humanos têm de, entendendo a situação, se modelar a ela, para que você possa fazer com que as coisas elas te beneficiem. Isso não é inteligência, isso é astúcia, que é uma característica satânica. Astúcia. Inteligência é comprometimento com a verdade. E comprometimento com a verdade é dizer o que você não sabe e dizer aquilo que você sabe. A definição do Olavo é muito boa mesmo, cara. É precisa essa definição dele. É preciso, ou seja, eu não posso dizer que um cachorro é inteligente. Por quê? Ele não ama a verdade. Eu não posso dizer que um fulano é inteligente só porque ele fala bem. Porque eu preciso saber se antes de qualquer coisa ele ama a verdade. Enquanto eu não sei que ele ama a verdade, eu não posso dizer que ele é inteligente. Uma vez que ele ama a verdade, mesmo que ele não fale coisas corretas, ele estará em busca de falar as coisas corretas. E isso faz ele ser inteligente. O inteligente é aquele que busca a verdade. Não é aquele que fala bonito, nem aquele que tem repertório. Interessante falar isso, né? É interessante. Assim, ó, não existe inteligência artificial. O que existe é pensamento artificial. O computador, ele imita o pensamento humano, não a inteligência. Porque a inteligência é comprometimento com a verdade. E o computador não tem moralidade. Portanto, não há inteligência artificial. O que existe é pensamento artificial. E aí ele vai desenvolvendo, né? É boa mesmo. Já era escroto, não era, velho? Cara, é um monstro, né, velho? É um monstro. Doido, mano. Então, enfim, vamos lá, né? Aí nós falamos já sobre esse primeiro livro aqui dele, na outra aula, que era o Protrépticos, né? Que era um livro de exortação. Aí o segundo livro que ele escreve é esse aqui, que é o Pedagogo, que também é chamado de O Tutor, né? Que ele vai escrever como uma forma de ensinar a catequese, né, para os cristãos. Então, o título Pedagogo, né? Ou Paidagogos, né? Paidos, né, é criança em grego, né? E o sufixo ali, né, o gogos, né, o gogô, né, o sufixo para encaminhar, né, apontar caminho, né? Então é o encaminhador de criança, é o guia, né, guia de criança, né, o pedagogo, né? Para o Orígenes, porque Orígenes é o Clemente. É Clemente. Mas é o Clemente, tá? O Clemente, o pedagogo, é o Cristo, né? Como professor de todos os humanos, e apresenta uma metáfora estendida dos cristãos como crianças, né? Seguindo Platão, na República, ele divide a vida em 3 elementos: caráter, ações e paixões. Lembra que lá na República, né? O Platão, ele dividiu a alma humana em 3 partes, né? A parte sensível, né? A parte irascível e a parte intelectível, né? Perdão, parte concupiscente, irascível e intelectível. A parte concupiscente é a do desejo mais básico, né? Assim, o desejo de sobreviver, né? O desejo de comer, o desejo de dormir, né? A alma concupiscível, né? Concupiscência. A alma irascível, ela é um nível a mais, né? Que é a busca por criar uma sociedade, né? Por criar uma família, por proteger as outras pessoas, né? Por se proteger, é uma coisa maior do que a concupiscência apenas, né? Que já é uma parte da alma que você está disposto a fazer algo para outro além de si mesmo, né? E a parte intelectiva, né? Que é a parte mais sublime da alma. Então, você tem que aprender a controlar a concupiscível, né? E a irascível por meio da intelectível. E aí, a sua vida ela se alinha, né? Para você ser um bom cidadão. Um mau cidadão
guiado pela alma concupiscível, ele vira um ladrão, ele vira um corrupto, né? Corrupto. Alguém ligado à alma irascível, ele vira um belicoso, né? Ele vai fazer guerra quando não precisa fazer, ele vai, proteger a família dele, né? Quando, na verdade, tem gente da família dele que precisa ser punido e tal, né? O nepotismo, aquela coisa toda, né? Então, o nível mais alto, que é o intelectível, ele tem que modelar e regular, né, essas partes mais baixas da alma. Aqui é a mesma coisa o que o Clemente faz. Ele fala assim, ó, a parte mais baixa da alma são as paixões, né? A parte do meio são as ações e a parte de cima é o caráter. O caráter deve guiar as ações e controlar as paixões. Quando você inverte, se você é um homem de ação primeiro e caráter depois, você age e depois você calcula o erro da sua ação. E aí você vai sempre jogar uma moeda, né? Se cair cara e coroa, é o erro ou o acerto, né? Então o caráter tem que estar sempre primeiro para ele poder servir como régua para os de baixo, né? Essa é a ideia. É platônica essa. Lembra? Isso é para educar para a vida política em Platão. E para o Clemente, é para educar para a vida cristã. O primeiro, tendo sido tratado no Protrépticos, né, que é a questão do caráter, o primeiro tendo sido tratado no Protrépticos, ele dedica o pedagogo a reflexões sobre o papel de Cristo em ensinar os humanos a agir moralmente e a controlar suas paixões. Então, o que é o caráter para o Orígenes? É o que ele explicou lá no Exortação, né? Na Exortação, ele fala assim, ó, esses são os princípios básicos do que é ser cristão. Básico. Como o Lenin gosta de dizer, né? É o axioma, né? É a primícia, né? É o princípio. Agora, aqui no pedagogo, o que ele vai falar? Como é que Cristo avalia as ações humanas e avalia as paixões humanas? Como é que ele ensina como controlar as paixões e como agir corretamente. Então ele está dedicando essa segunda obra a essas duas partes ali da vida humana, né? Ou da alma humana. E aí ele desenvolve uma cristologia, já que ele fala que Cristo é o pedagogo, né? Há uma cristologia filosófica aqui na obra do Clemente. Aí ele vai dizer, embora Cristo, como um ser humano, seja feito em imagem de Deus, somente ele compartilha a semelhança de Deus Pai. Então ele vai falar assim, isso aqui é uma coisa que os cristãos lá do primeiro século, eles tinham essa ideia, né? De que Cristo, ele é a imagem e semelhança mais perfeita do Pai. Lembra que os seres humanos também são, né? Mas eles são imagem e semelhança de uma forma mais distante, enquanto Cristo é de uma forma mais próxima, né? Por isso, Cristo ele acaba se transformando em mediador entre o homem e Deus, uma vez que ele entende o que é ser Deus e entende o que é ser humano, né? Porque ele tem as duas condições ligadas nele. Cristo é sem pecado e, portanto, ele é apático. Lembrando, o apático aqui não é a apatia, né? O apático aqui é que Cristo ele não é guiado pela paixão, né? Ele é guiado pelo caráter, diria o Clemente. Então, quando Cristo pega lá o chicote, né, para chicotear os vendilhões do templo, ele toma aquela ação não movido por paixão, nem movido pela ação cega, mas movido por um caráter que é anterior à ação e que, portanto, justifica a ação. Justificando a ação, aquela ação dele, por mais que ela seja violenta, ela é uma ação indiscutível. Ela é uma ação perfeita, porque ela está dentro de uma ordem perfeita de acontecimentos. Quando alguém faz alguma coisa, age e fala, puxa, olha, eu não pensei que ia acontecer isso, eu fui infantil, né? Fui moleque, né? Então você está falando o quê? Você está falando que você não agiu conforme o caráter. Você agiu conforme outra coisa. E
Se você não agiu conforme o caráter, é porque você não tem o caráter como régua de agir, régua da ação. E aí você é alguém sem caráter. É o interessante, né? Sem caráter. Então, se você não é apático, ou seja, se você não submete as suas paixões ao caráter, você é alguém sem caráter. E, portanto, patologizado, né? Porque paixão vem de pato, né? Patologizado. Se você tem um caráter inabalável e esse caráter guia as suas paixões, você se torna um ser, uma pessoa apática. Ou seja, as suas paixões estão submetidas ao seu caráter. Ficou claro isso? Muito bom, show de bola. Tá? Para Clemente, então, o pecado é involuntário e, portanto, irracional, removido apenas pela sabedoria do Logos. Por que ele fala isso? Que o pecado é involuntário e, portanto, irracional. Porque os seres humanos, eles já partem, né, de uma perspectiva corrompida. Aqui ele não está falando ainda do pecado original, mas está falando de uma corrupção natural dos seres humanos. Né? Como os seres humanos nascessem, né, de uma espécie de... num mundo decaído já, num mundo degenerado. E por isso, o pecado ele se torna um ato, entre aspas, natural, um ato involuntário. Um ato involuntário. E por que ele é um ato involuntário? Porque ele é um ato de irracionalidade. Aí você pergunta assim, mas o estuprador que planeja o seu crime, ele planeja o seu crime de forma racional. Né? Ele planeja o seu crime de forma racional para não ser pego e tudo mais e tal. Né? Então não dá para dizer que aquele pecado dele ele é fruto de uma irracionalidade. Mas o que o Clemente está dizendo é que se ele produziu um planejamento racional para dar vazão a uma paixão, esse planejamento racional, ele só é racional aparentemente, porque ele está imbuído de uma profunda irracionalidade, de uma profunda ignorância para com a virtude, para com a ética. Por quê? Porque não há ação racional sem ação ética, para Platão e para Clemente. Verdade aprendida é verdade praticada. Não há dissociação entre uma coisa e outra. De maneira que quando eu aprendo uma verdade e não a pratico, é porque eu não aprendi ela. Ela não se transformou em mim caráter. Ela só se transformou em mim um saber, né? Uma informação. Ela não virou gnose, ela é informação. Tá, mas aí, na minha condição, então, de humano, como é que eu faço, né? Para modelar as ações e as paixões em prol do caráter? E ele vai dizer, pelo Logos divino, pela sabedoria do Logos, que começa a se revelar na filosofia e na poesia, depois na Bíblia e, por último, na teologia que ele está desenvolvendo. Excepcionalmente, ele sugere que Cristo não é nem feminino nem masculino. Aqui é a questão lá dos antigos também. Porque Deus Pai tem aspectos femininos e masculinos. A Eucaristia, né, a Santa Ceia, é descrita como leite do seio de Cristo. Leite do seio do Pai. Né? Aí esses elementos aqui são elementos que têm a ver com a simbologia do mundo antigo. Né? A simbologia do mundo antigo, já no tempo lá do Orígenes, no tempo do Clemente, né, ele pressupõe que o masculino e o feminino eles são duas manifestações que são complementares, né? São complementares. O masculino, ele é sempre uma representação do celeste, né, do espírito, e o feminino é sempre uma representação da terra, da matéria, da paixão da carne, né? É assim, por exemplo, na Teogonia, né? Lá no Exíodo, né? Gaia é a deusa da terra, né? E Urano é o deus dos céus, né? E
Gaia e Urano se unem para poder gerar os deuses. Né? Esses deuses, quanto mais próximos da Terra, mais violentos, agressivos e caóticos eles são. Quanto mais próximos do céu, mais ordenados, mais sublimes e mais espirituais eles serão, né? mais éticos, mais morais. Né? Então, mas é preciso haver essa junção entre os dois, né? Entre o elemento feminino, da sensibilidade, né? Do sentimento, dos sentidos, né? E do masculino, que é do intelecto, né? Que é o do espírito, né? E entre isso, esses dois elementos eles estão conjugados para o Clemente, né? Por isso que Cristo ele não pode ser nem homem nem mulher. O Cristo ele é um ântropo, né? Ele não é um ander, nem um guiné, né? Ele é um ântropo, ou seja, ele é uma humanidade, né? A humanidade de Cristo. Né? E Clemente apoia as mulheres que elas desempenhem, né, um papel ativo na liderança da igreja, inclusive fornece uma lista de mulheres que considera inspiradoras, né, e que inclui figuras bíblicas e gregas clássicas, o que é um avanço lascado, né, para o pensamento cristão, inclusive da época dele. Né. Clemente está aqui defendendo o ministério feminino, né, está defendendo que as mulheres possam participar da catequese, né, da vida teológica também. Ele não é unânime, é claro, ele é uma voz sonante, né? Mas é interessante notar que já existia aqui uma luta, né? Ou uma proposta de inclusão. Agora, essa questão está ligada também ao platonismo, né? Vamos lembrar que o Platão ele pressupõe que mulheres e homens têm as mesmas habilidades intelectuais. Na República ele vai dizer, olha, o grupo de guardiões pode ser formado por mulheres e homens, contanto que eles não tenham vinculação familiar. Então, todo mundo atômicos, né? Há também um argumento contra o excesso de comida e a favor das boas maneiras da mesa, né? Por parte do Clemente. O Clemente proíbe a embriaguez, né? Promove lá um consumo de álcool com moderação. Não há, na história, né? Aqui, ninguém dizendo que você tem abstêmico de bebida alcoólica. Há alguns, mas não é regra, né? Mas está falando que está proibindo a embriaguez, ele está dando ali elementos de moralidade. Ele condena móveis e roupas elaboradas e caras e argumenta contra música e perfumes excessivamente apaixonados. Mas Clemente não acredita no abandono dos prazeres mundanos e argumenta que o cristão deve ser capaz de expressar a alegria da criação de Deus através da alegria da fé. Há todo um elemento platônico aqui, né? O Platão ele não gosta de arte, né? Ele não gosta de música, ele não gosta de poesia, ele não gosta de escultura. Quando esses elementos, eles só motivam paixões, né? Eles só motivam competição, eles só motivam vai dizer assim, essa coisa de essas linhas, né? Não sei pra falar. Ele não poderia escutar o sertanojo aí. Perfeitamente. Só que, nossa, isso aqui ele só rebaixa, né, a sua visão de mundo, né? Porque não é o caso, veja bem, não é o caso de você contar a história de alguém que foi traído, mas é o caso de você louvar essa história. Dizendo assim, olha, isso aqui é o que há de mais sublime, né? É como se você criasse, né, com esse tipo de música, a expectativa da traição. E aí você acha absurdo a fidelidade. A fidelidade vira um absurdo e a traição vira uma norma. Né? E uma norma que é esperada, né, como expectativa. Né? Então, por isso, o cara que não tinha, vamos dizer assim, uma tendência a trair, ele começa a querer fazer isso, porque ele é levado pela produção artística. É mais ou menos nesse sentido. Clemente trata o sexo com alguma extensão. Ele argumenta que tanto a promiscuidade quanto a abstinência sexual não são naturais. E o principal objetivo da sexualidade humana é a procriação. Né? Ele argumenta que adultério, coito com mulheres grávidas, concubinato, homossexualidade e prostituição devem ser evitados.
sob o argumento de que é a alma e não o corpo que deve procurar embelezar. Aqui é bem platônico novamente. E se opõe ao tingimento do cabelo masculino e à depilação masculina como sendo efeminado. O metrosexual. Argumenta que... Já tinha isso lá, cara, lá no século II? Sim, porque assim, os jogos gregos, né, eles eram geralmente praticados por homens pelados, né, homens nus, né. E aí, para mostrar todos os músculos, né, havia os processos de depilação, de cosmético e de bronzeamento. Depilava o corpo todo. O metrosexual antigo, né? Lembra que isso vai cair em desuso na Idade Média e só vai retornar na Renascença, né? E a Renascença vai ver o retorno de todas essas putarias aqui, né? O padre vai virar dono de prostíbulo, né? As mulheres vão começar a se vestir de forma mais sexual, né? Mais provocante, né? Os homens vão virar sedutores, né? Os Dom Juan, e aí vai ter toda uma degradação moral, vamos dizer assim, né? Por causa do Renascimento. Mas também a beleza também dessurge novamente. Argumenta que a riqueza material não é pecado em si, é muito provável que distraia a pessoa da infinitamente mais importante riqueza espiritual, que é encontrada em Cristo. Não é que é problema ser rico, né? O problema é você ser apegado, né, demais a riqueza, né? Então, ideias assim. Aí o último livro que eu vou mencionar dele, que é o Stromata, é um livro de miscelânea, né? Ou seja, é um livro fica ali registrado pensamentos aleatórios, né, que ele teria, né, que teria tido. E era destinado a um público mais restrito, porque não eram ideias desenvolvidas em escrita, eram ideias desenvolvidas na fala. Ele dava lá a aula, depois ele escrevia lá uns trechos, né, uns parágrafos, uns aforismos, né, e registrava, né. E aí, quando a pessoa tinha ouvido a aula, ele lia lá o aforismo, ele sabia o background, né, do aforismo. O que acontece é que, como esses livros eles foram publicados depois, muita coisa começou a ser compreendida de forma equivocada do que o Clemente estava tentando dizer. Bom, o Clemente afirma que a filosofia tinha um papel propedêutico, já falei sobre isso, né, para os gregos, principalmente a função da lei judaica, a lei dos judeus. Afirma que a filosofia grega deriva de uma tradição que vem de Moisés, inclusive a língua grega. Aqui é uma coisa assim, né? Para o Clemente, de alguma forma, o pensamento de Moisés influenciou a cultura grega. Ele não diz como, mas é como se dissesse assim, alguém que teve contato com a filosofia mosaica levou essa filosofia para a Grécia e por isso os filósofos começaram a filosofar. Ele fazia uma correlação direta entre filosofia grega e a tradição de Moisés. Essa relação ela é completamente equivocada. Não há como linkar uma coisa com a outra. Mas o Clemente fazia isso, provavelmente seguindo uma perspectiva mais alegórica, né? Para Clemente, a escritura é uma filosofia primitiva, inatamente verdadeira, e é complementada pela razão humana através do Logos. A fé é voluntária. Ou seja, o que é voluntária, né? A fé é um ato de vontade humana. Nunca é irracional, pois se baseia no conhecimento da verdade do Logos. Mas todo conhecimento procede da fé, pois os primeiros princípios são improváveis, fora de uma estrutura sistêmica. Esse é o que o Lennon sempre gosta de dizer, né? São os pressupostos, né? Os axiomas. Você vai fazer assim, ó. O Agostinho também tem essa reflexão, né? Ele fala assim, a fé, creio para entender, né? É o que o Anselmo, né, falava, né? Creio para entender. Entendo para poder crer. Creio para entender por quê?
Porque no momento em que eu admito que eu posso entender algo que eu ainda não entendo, eu estou fazendo um exercício de fé. É uma expectativa de algo que eu não vejo, mas que eu acredito poder ver. Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa no laboratório e acredito que essa pesquisa irá resultar em certos resultados, antes que esse resultado saiam, eu estou crendo nele. Por isso eu executo a pesquisa. Portanto, o que o Agostinho fala, ou Anselmo, né? Que a fé, ela é o fundamento da ciência, é o fundamento da razão. Porque sem fé, a razão não projetaria conhecer nada. Sem fé, a razão, ela só poderia conhecer aquilo que ela já conhece. Seria tautológico, né? Pode falar. Isso aí parece ser bem lógico, né? Se eu vou iniciar um processo de pesquisa científica, eu tenho que acreditar que ele vai resultar em alguma coisa. Perfeito, isso é fé. Porque se eu não acredito, eu não vou nem começar. Perfeito. É isso aí. Isso é o que ele está falando aqui, ó. A fé é um ato voluntário, ou seja, você se propõe a crer. E, portanto, a fé não é irracional. A fé é o uso da razão naquilo que a razão ainda não tem condição de estabelecer. É o uso da razão para que a razão possa estabelecer fato. Sem a fé, a razão não produz nada. Sem fé, a razão ela é estéril, né? Ela só produz a si mesma. Não produz nada. Assim, tu percebe a realidade no próprio discurso de muita gente, né? Cientista, né, velho? Cara, o cara acredita em alguma coisa, você não vai também, né? A diferença entre o cientista ainda, mas eu lembrei dele aqui ainda. Eu lembrei dele aqui agora. Embora todos os cristãos não tenham medo da morte, Clemente condena aqueles que buscam ativamente a morte de um mártir, argumentando que não tem respeito suficiente pelo dom da vida de Deus. Né? Isso aqui é interessante, né? Porque o Orígenes, né? O Orígenes era muito doido, né? O Orígenes, o pai dele, ele, se não me engano, ele virou cristão, e aí ele foi martirizado, né? E aí o Orígenes, ele tinha uns 15 anos, assim. E aí ele saiu de casa correndo para morrer junto com o pai. Só que aí o oficial romano falou, não vou matar você. Você é uma criança. É o seu pai que é o culpado, não você. Ele manda ele de volta para casa, né? Só que ele era doido, assim, né, para morrer o martírio também, né? Uma coisa bem doida. E aí o Orígenes fala, olha, quem busca o martírio está buscando o suicídio. Né? E suicídio é um desrespeito com o dom da vida de Deus. Você vai ser martirizado caso você defenda a verdade. Mas você não vai buscar o martírio. Ele virá ser você. Essa é a ideia. Argumenta que Adão não era perfeito quando criado, mas dado o potencial para alcançar a perfeição. Interessante, porque isso aqui ele vai ajudar você, Leno, na sua tese lá do decreto divino, né? Por quê? Sim, eu estou ligado. Porque Adão, sendo criado imperfeito, ele já estava decretado desde o começo a potencialidade da queda, sendo criado imperfeito. De maneira que
ele só se aperfeiçoaria posteriormente, né? E aí é lógico, né, que ele está falando isso por quê? Porque os cristãos, assim como Adão, também são criados imperfeitos e eles poderão se aperfeiçoar posteriormente. Aqui parece que o Clemente está tentando salvaguardar, né, a nossa relação com Adão. Ele não era diferente de nós, por exemplo. Ele defende amplamente o universalismo como doutrina, né? Sustentando aqui a promessa da salvação de Cristo está disponível para todos, mesmo aqueles condenados ao inferno. Então, o que o Clemente vai dizer? Que não é condizente com o amor e a justiça e a misericórdia o inferno eterno para ninguém. E como ele não vai admitir o aniquilarismo, ele admite que depois de um tempo no inferno haverá possibilidade de salvação para as almas que estão lá. O adventista não acredita em algo parecido? O adventista acredita na aniquilação. Uma vez no inferno, você não tem mais a possibilidade de salvação, mas você não sofre lá eternamente. É isso mesmo, não sofre eternamente, né? Já os universalistas falam ou que todos serão salvos sem nunca nem passar por inferno, ou que, ainda que passem pelo inferno, todos serão salvos. Por isso que Orígenes também era universalista, então. Aprendeu Sim, com ele. exatamente por isso. Não, porque isso era uma moda lá na Alexandria dessa época, o universalismo. E a obra termina com uma extensa passagem contra as divisões de heresias contemporâneas dentro da igreja da época dele, a Estromar. Bom, aí agora sim nós entramos no... ainda não. Aí nós temos o... na próxima, deixa eu ver. É na próxima que eu não foi lido. Ainda aqui. Bom, então, haverá, lógico, né, aqueles que vão acusar o Clemente de Alexandria, de heresia. Veja que ele não é São Clemente, né? Ele não é santo da Igreja Católica. Ele é só um pai da igreja, ele não é santo. Por quê? Porque ele não tinha uma reta doutrina, vamos dizer assim, né? Assim como Orígenes. Então, esse fóssil aí, ó, ele era um bispo, se não me engano, né, um sacerdote cristão lá de Alexandria, e ele tinha uns embates lá com o Clemente. Então, o fóssil vai acusá-lo do quê? Bom, primeiro, né, vai acusar sua crença de que a matéria e o pensamento são eternos e, portanto, não se originam de Deus, contradizendo a criatio ex nihilo, né? Isso aqui o fóssil fala. O fóssil diz que o Clemente afirma que a matéria e o pensamento não são coisas que foram criadas. Que Deus pegou a matéria informe e deu forma a ela. Essa ideia é uma ideia platônica. A gente não sabe se de fato o Clemente acreditava nisso ou se é o fóssil falando que o Clemente acreditava nisso. Há também uma crença no Clemente nos chamados ciclos cósmicos, que seriam anteriores à criação do mundo, seguindo Heráclito, que é de origem extra-bíblica. O Heráclito dizia o quê? Que o elemento fundacional da realidade é o fogo. E o fogo, ele destrói as coisas para que depois elas sejam reconstruídas, né? É daqui que vai vir a teoria da conflagração universal dos estoicos, né? De que o mundo que nós estamos vivendo agora é uma cópia idêntica e exata de um mundo anterior, de anterior, de anterior, de infinitos mundos anteriores e de infinitos mundos posteriores que virão também, né? Que tudo está em um permanente devir, vir a ser e um eterno retorno do mesmo, né? Então, a ideia de que essa Terra, de que a perspectiva, né, não é histórico-linear, né, mas ela é cíclica. Né? Essa perspectiva cíclica ela não encaixa bem com o texto bíblico. É muito provável que o Clemente pensava nisso mesmo. É muito provável. Então, a crença de que Cristo, como Logos, foi em algum sentido criado
ao contrário de João 1, mas seguindo Philon, né? Que o Logos foi criado. Essa ideia ela não é muito clara também em Clemente, e a ideia do Logos incriado, ela vai ser assim, dogmatizada no Concílio de Nicéia. Então, acusar ele aqui de acreditar num Logos incriado, eternamente gerado, é meio anacrônico, né? Provavelmente ele até podia pensar num Logos criado, mas talvez um Logos criado na eternidade. A gente nunca vai saber disso, porque não tem aí uma clara formulação sobre isso. Há uma ambivalência em relação ao docetismo. A doutrina herética de que o corpo terreno de Cristo era uma ilusão. Isso aqui é muito influenciado pelo Platão novamente, né? Se Cristo ele é feminino e masculino ao mesmo tempo, né? O corpo dele não é igual ao nosso. Né? Não é igual ao nosso, ele é um corpo parecido com o nosso. Daí a ideia dotética, né? Um corpo que parece ser humano, mas na verdade não é exatamente humano. Sua crença que Eva foi criada a partir do esperma de Adão, depois que ele ejaculou durante a noite. Não teria sido criada da costela, né? Mas do esperma. A ideia do Clemente parece até ser mais lógica, apesar de que ela é considerada herética porque ela contraria a narrativa bíblica. A sua crença que Gênesis 6:2 implica que os anjos se entregaram ao coito com mulheres humanas. Quem já viu a teoria dos Nephilim, né? Ardorosamente defendida pelo Caio Fábio, né? E outros malucos aí, né? Que atribui a ideia de que os filhos de Deus são anjos, né? Caídos, né? Que transavam com as mulheres, né? E aí formavam seres gigantes, né? Isso, gigantes. Tem muita gente que compartilha disso aí. Isso é mais uma mas é uma crença, Oi? É tipo. Como filme fica bom, cara. Como uma alegoria, né? Isso aí. É porque é uma historinha que te envolve, aí a maioria vai pra esse lado. É assim. E aí os gigantes foram mortos no dilúvio, mas uma das mulheres dos filhos de Noé eram descendentes dos gigantes. Aí então a raça dos gigantes renasceu na linhagem do Cã. E aí o último gigante a ser morto foi Golias, né? Que Davi matou com a pedrada. É uma viagem cascada, né? Provavelmente os filhos dos homens ali são os descendentes de Sete, né? As filhas dos homens são os descendentes de Caim. Provavelmente essa é a... Perfeito, essa aí que eu sigo essa linha aí. É a mais, vamos dizer assim... A guerra da excelência. E também, aqui o Orígenes também fala isso, né? A crença na reencarnação, ou na transmigração das almas. Não é incomum, tá? Não é incomum encontrar na história do cristianismo um monte de cristãos acreditando na reencarnação. Não é incomum. É claro que não é a reencarnação ao modelo do Kardec, né? Que é uma reencarnação universal para todo mundo e tal, né? Mas que poderia haver uma transmigração das almas. O que significaria isso, né? Significa assim, que a sua alma, né? Ela deixa resíduos quando ela se separa do corpo. E esses resíduos, eles podem reencarnar, eles podem estar presentes em outras pessoas e coisas. Daí a ideia, por exemplo, de um cachorro lembrar muito o meu avô. Eu olho para esse cachorro e lembro do meu avô. Né? Por quê? Porque alguma coisa residual da alma do avô ficou ou inseriu-se no cachorro. Né? Essa é uma ideia da transmigração das almas lá do mundo antigo. Né? Isso é muito comum aparecer lá. É claro que essa crença hoje ela é meio absurda, né? Mas ela é muito comum. E aí então chegamos ao Orígenes. Né? O Orígenes, a gente sabe, a gente acha que ele nasceu em Alexandria. Né?
Pelo menos essa é a ideia. Cerca de 74 morreu em cerca de 253, né? Ele foi um escritor prolífico, escreveu cerca de 2.000 tratados em vários ramos da teologia, incluindo crítica textual, exegese bíblica, hermenêutica, homilética e espiritualidade. Bem, né? Para alguém escrever 12.000 tratados hoje, é quase inimaginável. Você imagina que é alguém escrever 12.000 tratados no ano 200 depois de Cristo. É uma coisa assim impensável. Né? Quando tinha 18 anos, Orígenes se tornou-se catequista da Escola Catequética de Alexandria. Dedicou-se aos estudos e adotou um estilo de vida ascético, como vegetariano e abstêmico. Não tomava álcool e não usava nenhum tipo de fármaco. Ele vai fundar uma escola cristã em Cesareia, né, onde ele vai estudar lógica, cosmologia, história natural, teologia, e vai ser considerado pela Igreja Palestina, né, e da Arábia, como uma autoridade máxima em todos os assuntos da teologia. E foi torturado por sua fé, perseguido na perseguição deciana, né, de 250, e morreu 3 a 4 anos depois do seu experimento. Né? Ele foi preso e foi torturado durante meses, assim, numa como é que chama, que não aquelas prisões antigas, né? Calabouço? Calabouço, exatamente, calabouço. Não viu a luz do sol e tal, né? E aí ele pegou várias doenças, né? Vários problemas de saúde. E aí ele ficou 3 anos, depois que ele foi liberado, 3 anos sofrendo, né? Com asma, com bronquite, com problemas do corpo e tal, sofrendo até ele falecer, né? Então ele morreu em decorrência das torturas que ele sofreu ali perto do ano 250. O que acontece com Orígenes, né? Deixa eu ver se está aqui. O que acontece com Orígenes, né? É que ele também se automutilou, né, cara? Sim. Então, isso é o quê? Isso é o que um detrator do Orígenes acusava ele. Porque, assim, o Orígenes, ele era professor da escola catequética, né? Só que ele tinha, primeiro, muita inteligência, então ele era muito mais famoso do que o sacerdote. E segundo, que ele tinha muito desejo de se tornar sacerdote. Mas se ele fosse ordenado sacerdote, ele iria eclipsar os sacerdotes da região, que eram muito mais idiotas que ele. Então não permitiram que ele fosse ordenado, né, consagrado. Aí o Orígenes, ele vai viajar para Cesareia, fazer uma viagem lá de estudos, né? E lá ele vai conhecer o bispo de Cesareia. E o bispo de Cesareia vai falar assim: Orígenes, por que você não foi ordenado ainda? Aí ele vai falar assim: eu tenho vontade de ser, mas o bispo lá de Alexandria não quis me ordenar. E aí ele é ordenado. Ele é ordenado pelo bispo de Alexandria. Perdão, pelo bispo de Cesareia. Quando o bispo de Alexandria fica sabendo, ele começa a espalhar um monte de mentiras, um monte de informações inverídicas sobre Orígenes, para queimar Orígenes. E ele excomunga Orígenes em Alexandria, dizendo que Orígenes passou por cima da autoridade dele para virar sacerdote. Só que logo, esse cara vai morrer. E Orígenes depois vai voltar para a cidade, né? Mas aquilo que esse cara falou ficou, né? Aí, perambulando. Esse cara que acusou Orígenes, ele era o confessor de Orígenes, porque ele era o bispo, né? E aí ele fala que ele ouviu Orígenes falando em confissão e ele tinha se casado. Agora, Orígenes nunca escreveu que ele fez isso. E ele nunca disse que ele fez isso. Quem falou que ele fez isso foi o padre confessor dele, que tinha uma treta política com ele. Não tem como a gente saber. Entendi agora. Entendi. Entendeu? Entendi a treta. Então não tem como saber agora se é verdade ou se é verdade, né? Pode ser que seja, né? E pode ser que não seja, né? Mas o Orígenes, ele tem todos os jeitos de que alguém faria uma coisa dessa. Agora, por que ele fez isso, né? Lembrando, o que o padre vai falar? É que o Orígenes, como ele era professor catequista, né?
a escola de Alexandria admitia mulheres. E aí, aparentemente, o Orígenes foi acusado por uma mulher de assédio. E o Orígenes fala, tá me acusando? Beleza, eu vou lá e vou me castrar para provar para você que eu não assedio ninguém, porque nem desejo sexual eu tenho. Então essa foi a história que foi contada. Alguns já contam que ele tinha muito desejo sexual e por isso ele cortou. Essa é a história. Porque o Orígenes teria assediado uma mulher na escola de Alexandria, na escola catequética de Alexandria, porque ele era um tarado. Essa é a história. E aí o Orígenes teria se castrado e teria falado isso para o confessor. Olha, confessor, como eu li na escritura, que se o meu olho quiser pecar, eu devo arrancar meu olho. Isso, essa história. Uma pessoa muito sexualizada, né? Então eu vou arrancar o meu órgão sexual para poder... Então ele justificou. E assim, o confessor dele parece que falou, ok, tá perdoado, vai lá e tal. Mas quando o Orígenes virou sacerdote, ele foi lá e descumpriu o voto, né, de segredo, né? Então aí você desconfia, né? Pô, se o cara descumpriu o voto de confissão, será que ele falou verdade? Não tem como saber. Bom, o Orígenes foi capaz de produzir uma enorme quantidade de escritos, né? Pelo menos 800 escritos chegam até nós, né? Foram mais de 2.000, né? Provavelmente. E por causa do quê? Do patrocínio que ele tinha de um cara muito rico lá de Alexandria, chamado Ambrósio. Não é o Santo Ambrósio. Não, é o mesmo de Santo Agostinho. Não, é um Ambrósio lá, é um outro cara. Esse Ambrósio teria fornecido para ele uma equipe de secretários para copiar suas obras, né? Tornando-se um escritor mais prolífico de toda a antiguidade. Então, tinha lá uns 10 secretários, né? Ele ia falando, o pessoal ia escrevendo, né? E aí saía o texto todo, né? Você pensa, né? Que o Olavo, por exemplo, ele deu aula lá no Porto, né? São mais de 10.000 páginas, né? Tem muita, cara. Ele pediu que quando ele morresse, os alunos dele transcrevessem aquilo. É a mesma coisa. Pega lá o Heidegger. A maior parte da obra do Heidegger são coisas que ele falava em aula e os alunos transcreviam. Mesma coisa Schopenhauer. Mesma coisa o Feuerbach. É uma prática comum da filosofia, né? Os alunos transcreverem os discursos dos mestres. Aí tem alguns livros, né, que é sobre os princípios primeiros, os primeiros princípios, o Contra Celso, né, que é a obra apologética dele, a Hexapla, que é uma edição da Bíblia hebraica, que tinha, assim, o texto hebraico e tinha mais 5 versões do texto grego do texto hebraico. Né? É como se fosse comparando, né, as versões, né? Então, imagina, ele fez isso com a Bíblia toda, né? Com o Antigo Testamento todo, né? Transcreveu o Antigo Testamento todo em hebraico e depois na coluna 1, a primeira edição da Septuaginta, a segunda edição, a terceira edição, a quarta edição, linha por linha, para poder comparar quais eram, né, como foi feita, né, a interpretação. E um monte de homilia, né, que ele falava lá na escola catequética. Bom, o Orígenes tem uma doutrina da Trindade muito ligada ao neoplatonismo, né? Ele não é uma doutrina pronta ainda, mas ele é uma proposta. Né? A concepção de Deus Pai de Orígenes, ela é apofática. Uma unidade perfeita, invisível e incorpórea, transcendendo todas as coisas materiais e, portanto, inconcebível e incompreensível. Você sabe o que é apofática? Não sei. Eu já ouvi falar, não lembro não. Existem fundamentalmente 2 formas de falar sobre Deus. A maneira catafática e a maneira apofática. A maneira catafática é a teologia chamada teologia positiva, é dizer aquilo que Deus é. A maneira apofática é a maneira negativa, é dizer aquilo que Deus não é. Então, Deus não é limitado. Deus não é restrito. Deus não é maleável, ou Deus não é vacilante, né? A gente fala aquilo que Deus não é, ao invés de falar aquilo que Deus é. Por quê? Porque quando eu falo que Deus é uma coisa, eu tenho que dar
conta de entender perfeitamente aquilo que ele é, aquilo que eu estou falando. Deus é amor. Então, esse apofática é falar o que Deus é? O que Deus não é. Deus não é limitado, por exemplo. Se Deus não é limitado, Deus é ilimitado. Igual é outra, a capofática? Catafática. Atafática? De catar. Catar. Falar segundo Deus, a partir dele, né? E apô, falar a partir de baixo, né? A partir a partir daqui de baixo para cima. Então, apofático de baixo para cima, catafático de cima para baixo. Quando eu falo de catafático, eu pego lá aquilo que a Bíblia diz que Deus é e afirmo isso. Quando eu falo apofático, eu pego aquilo que Deus não é e afirmo que ele não é aquilo. Por exemplo, Deus não é limitado. Isso é uma forma apofática. Deus é ilimitado. Isso é catafática. Qual que é a diferença das duas? Quando eu falo assim, Deus não é limitado, eu estou dizendo isso, por quê? Porque eu estou dizendo que há seres limitados e Deus não se compara com eles. Tudo bem? Beleza. Mas o que é um ser ilimitado? Eu sei dizer? Ilimitado? É. Não tem como dizer, não. Não, porque eu não tenho experiência nenhuma de nada ilimitado, certo? Uhum. Então, quando eu afirmo que Deus é ilimitado para a origem, eu não estou afirmando nada. Por quê? Porque eu não estou fazendo uma afirmação de algo que eu conheço. Eu estou fazendo uma afirmação de algo que eu não conheço. Agora, quando eu afirmo que Deus não é limitado, eu estou fazendo uma afirmação de algo que eu conheço. Eu conheço a limitação. Essa é o esquema da filosofia, da teologia do Ori. É que você não conhece e não é, e não é possível conhecer Deus. Assim erra até menos, velho. Desse jeito erra menos. Você não loucubra muito, velho. Isso. Então, se você fala de maneira catafática, você está, na verdade, chutando. É fazendo uma especulação chutando. Mas está errado dizer que Deus é amor? Não está errado dizer que Deus é amor. Mas a pergunta é, o que é amor? Pode dizer para você assim, Deus não é indiferente. E o contrário do amor, né, é indiferente, né? Deus não é indiferente. Por que Deus não é indiferente? Porque eu conheço a indiferença. Mas eu conheço de fato o amor? Fala, não, eu conheço, eu tenho um filho, eu amo meu filho. Mas você ama o seu filho da mesma forma que Deus ama a humanidade? Acho que não, né? E você ama seu filho, né? Você ama o seu filho da mesma forma que você ama seu inimigo? Não, aí com certeza não. Portanto, se Deus é capaz de amar indistintivamente amigos e inimigos, esse amor eu não tenho amigo não, cara. O único amigo de Deus é Jesus Cristo. Mas sempre foi inimigo. Então, né? Mas Deus é capaz de amar os seus inimigos, e nós não. Eu acho que não, hein? Portanto, Deus ama seu filho. Deus ama seu filho? Só ama seu filho, Jesus Cristo. Mas Deus não ama o mundo? Não, ele ama Cristo. Ele não ama o mundo? Não, ele ama Cristo. Mas por que Deus amou o mundo de tal maneira? A gente pode bater um papo sobre isso depois, mas eu acho que Deus olha só por meio de Jesus Cristo. O homem, ele tem ira. Todo dia. Muito bem. Mas veja bem, ainda que Deus só ame a Cristo, ele entregou Cristo para os homens. Por quê? Misericórdia. E essa misericórdia, ela se origina no amor de Deus ou em outro lugar? É um papo que a gente pode conversar depois. Porque aí é o problema, né? João diz, Deus é amor. Ponto, né? Sim. Deus é amor. E eu entendo que é o amor. Deus é ira também. E ele é ira também. E Deus é ira também. De maneira que ódio amor também. Mas ódio e amor não são contraditórios. Não. O contrário do amor não é o ódio. Eu nem disse isso. Muito pelo contrário. Portanto, Deus pode ter amor e ódio sem nenhuma contradição. O que Deus não pode ter é indiferente. Porque o amor e o ódio habitam no mesmo coração. Perfeitamente. E você só odeia algo
que você potencialmente poderia amar. Agora, Ou que você amou, né? ou que você amou, ou que você ainda ama. Ou que você realmente não amou. É um papo que... Agora, você só é indiferente, e ser indiferente é justamente a suspensão completa do amor. A indiferença é o contrário do amor, é não se importar mais, né? Bom, Deus se importa com o mundo, né? Porque ele amou o mundo, né? Então ele se importa com o mundo de alguma forma. Agora, ele se importar. Não se importa com o mundo. Isso foi especulando, tá? Especulação, tá? Não é afirmação peremptória, não. Mas quando se fala o mundo, eu não posso entender no sentido de humanidade partindo com a doutrina de representatividade? Você pode até fazer isso. O que não anula o fato da ação dele, né? Ter sido uma ação de amor pela humanidade atual. O sentido atual que eu falo é não só em potencial, né? Mas na atualidade. Ou seja, Cristo morreu por pessoas que são nomeadas, né? Não por pessoas, não, Cristo não morreu por uma humanidade abstrata, né? Mas morreu por uma humanidade singularizada, né? Certo? Sim. Então, se ele morreu por uma humanidade singularizada, é por essa humanidade singularizada que ele foi entregue. E logo, ela é o foco da misericórdia, o foco do amor, o foco da graça de Deus. Tem gente que vai dizer o seguinte, tem gente que vai pensar diferente, né? Tem gente que vai pensar o seguinte. O mundo material? Não, tem gente que vai pensar o seguinte, que Deus amava tanto Cristo, mas tanto seu Cristo que arrumou uma maneira lá na eternidade, um plano na eternidade, de glorificar o seu Filho. Sim. E essa glorificação do Filho trouxe como rebarba a graça para a humanidade. Aí como consequência. Para aquele que Deus escolheu, né? Aí Deus, então, não ama o mundo. Como consequência, ele não ama o mundo. Ele ama o Cristo e Ele é glorificar o Filho. E usa o mundo como um palanque de glorificação. Isso, se você pegar razoavelmente aí, seria mais ou menos essa ideia. E aí, como todo mundo estava condenado, Deus foi lá e pegou, ó, todo mundo estava condenado, eu vou glorificar meu Filho e por meio dele vou salvar alguns. O problema dessa teoria é que ela é muito interessante, mas ela tem problemas de correlação de hermenêutica, né, do texto bíblico, né? Como é que você explica os trechos, né? Bom, mas é possível ser feito, né? Com algum tipo de hermenêutica, você consegue talvez fundamentar isso aí, né? Mas a ênfase tem que ser só em Cristo. A ênfase está em Cristo. Se existe uma intenção de glorificação do Cristo, isso é inegável, né? Mas isso não anulará, não precisa ser uma exclusão do fato de Deus também amar a humanidade. Porque Deus poderia glorificar o Cristo de outras maneiras, né? Não só nesse. Independente se eu olhar só para Cristo, entra essa outra parte. Se eu colocar porcentagem, 90% eu vou olhar para Cristo, mais 10% foi para o restante. E quando você fala de um ser infinito, 10% é infinitamente 10%. Não quer dizer que ele excluiu. Mas mas é boa essa ideia. Principalmente de uma cristologia absoluta, né? Como Porque se você olha para Adão, toda a raça humana caiu em Adão. Sim. Caiu em Adão? Sim. E toda a raça humana, aí no sentido de raça humana os eleitos, foram salvos em Cristo. Sim. Então você pode desenvolver uma doutrina da representatividade aí. Pode. Mas Cristo não salva a raça humana. Porque senão você fica no universalismo. Não, por isso que eu limitei. Eu falei os eleitos. Limitei os eleitos. Não. Mas os eleitos, eles não são uma massa amorfa. Eles são nomeados, né? Sim. Cada um deles. Né? Portanto, portanto, os eleitos é um coletivo que eu utilizo, né? Porque eu não conheço nomeadamente cada um deles, mas não anula o fato deles serem nomeados um por um. Então, Cristo, ele morre por cada eleito, um por um. Por ele, aquele outro. Esse ato de morrer por cada um desses eleitos, para que ele for glorificado depois, é em si o ato do amor que o João fala em 3:16. Agora, claro, uma outra interpretação pode ser feita, né? Por enquanto essa eu só levantei um ponto aqui que eu acho interessante pensar sobre ele. Só isso. Sim. Eu só penso o seguinte, Lennon, nessa reflexão, é de que
necessário que fosse dessa forma. Entende? Não era necessário que Cristo fosse glorificado dessa forma. Então, se foi por essa forma, pode ser que tenha sido por mais de uma razão. A glorificação seja uma razão, sim, pode ser até a central, mas não precisa ser a única. Sim. Mas, vamos lá. O Logos é o princípio criativo racional que permeia o universo. Bom, isso aqui também já está presente nos outros nomes. Né? Embora o Logos seja substancialmente uma unidade, ele compreende uma multiplicidade de conceitos, de modo que Orígenes o denomina a maneira platônica essência das essências, ou ideia das ideias. Né? Aí a ideia também não está muito de boa aqui também. Né? O Logos, ele congrega em si todas as potencialidades possíveis da realidade. Orígenes ensinou que a atividade de todas as três partes da Trindade, era necessária para uma pessoa alcançar a salvação. Só que o Orígenes era subordinacionista. Tragam as tochas. Numa época onde o subordinacionismo não era ainda heresia. Ele era ainda somente uma ideia divergente. Né? Então ele falava, o pai é superior ao filho e o espírito é inferior ao pai e ao filho. Né? Mas na hora da salvação, o espírito traria o arrependimento, que por sua vez faria o crente evocar o filho, que por sua vez levaria o crente para o pai. Então é uma economia da salvação que ele vai atribuir às três pessoas da Trindade, mas de maneira subordinacionista. Cada pessoa estaria cumprindo uma função, um papel, subordinando a outro, né? Quase como burocracia. O subordinacionismo de origem pode ser desenvolvido a partir de seus esforços para entender, defender a unidade de Deus como gnóstico. Por quê? Porque os gnósticos estavam falando que Deus o Deus cristão era um politeísmo, né? Que havia três deuses, né, no cristianismo. E até hoje é a acusação dos testemunhos de Jeová, né? A acusação dos islâmicos e tal, né? O cristão adora três deuses. O Orígenes fala assim, não, nós adoramos um Deus Pai. E o Filho e o Espírito são divindades menores, né? Deuses menores, que servem ao Deus Pai. E, portanto, tem uma dignidade menor de adoração. Uma dignidade menor. Quando eu adoro o Espírito, eu estou adorando ao Pai. Quando eu adoro o Filho, estou adorando ao Pai. Pai e Filho são coisas diferentes. Mas aquilo que se faz ao Filho é direcionado ao Pai. Então é uma ideia de falar assim, olha, a unidade da Trindade é a de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão abaixo do Pai, mas aquilo que chega até ele, chega ao Pai. Aí ele está usando, né, o raciocínio do sumo sacerdocialício do Antigo Testamento, como representatividade. A gente dá ao sumo sacerdote, para que ele leve ao sumo sacerdote e para que esse leve para o santo lugar. Então é um processo onde todos eles convivem conjuntamente. Talvez seja mais complexo que isso, mas estou tentando explicar. Né? Então na cristologia, acreditava firmemente que Jesus tinha uma alma humana e abominava o docetismo. O ensino que sustentava que Jesus tinha vivido na Terra em forma de espírito em vez de corpo humano físico. Para Orígenes, na encarnação de Jesus, sua alma se fundiu com o Logos e eles misturaram-se para se tornar um só. Então veja bem, o que é Cristo para Orígenes? Cristo foi um ser criado por Deus com uma alma humana, igual a nossa. Aí, a alma do Cristo se fundiu com o Logos divino, com a inteligência divina. E criou um ser que não é nem humano, nem exatamente divino. Ele é um meio termo entre os dois. E quando Cristo encarna e nasce, ele não nasce nem como um humano comum e nem como um não humano.
ele é um humano, mas um humano com uma potencialidade absurda. Eu não sei se vocês já viram imagem do menino Jesus, né, do bebê Jesus, com um rosto adulto. Tem várias. Já vi. Essa é a expressão dessa crença, de que Jesus não nasceu criança. Ele já nasceu adulto, com o rosto adulto. Porque ele nasceu diferente de todos os outros seres humanos, né? Ele nasceu com características que já evocavam uma diferença qualitativa dele, né? Essa ideia, ela é uma ideia do século II, né? E ela está aqui representada na ideia do Orígenes. Assim, de acordo com Orígenes, Cristo era humano e divino, mas como todas as almas humanas, a natureza humana de Cristo existia desde o princípio. Olha só, o Orígenes vai dizer que todas as almas humanas foram criadas juntas desde o princípio da criação, juntas com a alma do Cristo. Quando Deus fez todas as almas, ele fez o Cristo junto. E as almas... tem a teoria da existência das almas também, né? Então ele adota a teoria da pré-existência das almas, né? Exatamente. As almas só vão caindo dos corpos. E como ele também é metempsicose, elas podem retornar nos corpos também. As almas, portanto, não são eternas, mas elas são muito mais antigas, né, do que a própria criação. E elas só são imortais porque elas são sustentadas pelo Espírito imortal de Deus, pelo Espírito eterno de Deus. Foi o primeiro a propor a teoria do resgate da expiação. Teoria, né? Não a ideia, a teoria. A morte de Cristo na cruz foi um resgate para Satanás, em troca da libertação da humanidade. Essa teoria sustenta que Satanás foi enganado por Deus, porque Cristo não estava apenas livre do pecado, mas também a deidade encarnada, a quem Satanás não tinha a capacidade de escravizar. Então, assim, o diabo levou Jesus para ser tentado no deserto. Mas o diabo achava que Jesus era um homem. E ele só descobriu que Jesus não era um homem quando Jesus não caiu. E Jesus não caiu porque Jesus não era um homem como outro qualquer. E naquele momento o diabo ficou puto com Deus. Porque falou, pô, você me enganou. Você me falou que ele era homem, na verdade ele não era homem, ele era outra coisa. E nesse momento, tapeado, o diabo perde a autoridade sobre a humanidade, mas exige que a justiça seja feita. Então, o Cristo, ele morre para pagar para Satanás o resgate, pagar pela justiça nas almas daqueles que vão ser salvos. Essa é a ideia do Orígenes, né? É uma ideia muito, muito bizarra, mas é uma ideia do Orígenes. E tem muita gente que fala até hoje isso, né? Jesus pagou, o diabo venceu quando Jesus morreu, né? E perdeu quando Jesus... Diante do trono tem um hino cantando isso. Né? É? A morte de Jesus foi a vitória do diabo e a ressurreição foi a derrota. Inclusive, eu lembro muito bem, na ministração, quando tem as ministrações, né? Quando tem esses hinos aí, e aí ele fala que o inferno estava alegre, festejando a morte. Você imagina, né? Imagina. Na época eu não sabia de nada, pô. Então, pra tu é uma história que ficção científica, né? Tu fica assim, assistindo de boa. Aí depois tu olha assim, caraca, que absurdo. Sabe aquele filme do Mel Gibson, né? Paixão de Cristo? Tem uma cena... agora a ressurreição, né? 2022. Vai ter. Aí tem uma cena lá no final, quando Jesus morre, né? Aí aparece o demônio, assim, né? Tem várias cenas icônicas do demônio, né? Aquele filme. Isso. Tem uma cena, quando Jesus está sendo levado, né? Com a cruz assim nos ombros, né? O demônio aparece com uma criança, né, no colo, né? Uhum. É um rosto de mulher, né? Até, né? Um andrógeno, assim, né? Isso, A criança tem um rosto meio de velho, assim, né? Um rosto meio envelhecido. Isso, exatamente, isso. E aí ele mostra a criança para Jesus, né? E a metalinguagem é fantástica. Fala assim, ó, o meu filho está aqui, eu cuido, cadê teu pai? A linguagem é fantástica, né? E era o momento onde ele estava indo para ser desamparado, né? E aí, na última cena do filme,
quando Jesus morre, né, cai uma gota de chuva, de água do céu, né? Isso, Tem uma lágrima de Deus, né? É uma gota, assim, né? Como se Deus tivesse padecido, né? Sofrido, né? Pela morte da cruz. Pois é, pegou umas cenas assim, meio que... A herética até um talo, né? É poético. Heresia pura, Mas é heresia pura. Né? É bonito, aí, né? Assim, poeticamente, né? Sim. E aí a câmera, ela vai descendo, né? Acompanhando a gota, né? Descendo da terra, aí aparece o demônio lá, né? E o demônio tá assim, com as mãos pra cima, né? Gritando, né? E aí a câmera volta pro céu, né? Com ele gritando. E aí você não sabe se ele tá vibrando ou se ele tá desesperando, porque fica ambíguo a cena mesmo, né? Se ele tá vibrando, é porque ele venceu. Se ele tá desesperando, é porque ele perdeu. Qual das duas? Essa leitura artística ela é muito boa de fazer mesmo. Né? Como se fosse passando a ideia mesmo de um choro. Não, Deus chorou. Não, peraí, Deus ficou alegre. Sim. Deus falou, agora está consumado, né? Agora, aí a questão é, essa figura do demônio, que é construída no filme, né? Ela não é a figura bíblica do demônio. Ela é a figura nem o Deus chorando também não é a figura do Deus bíblico. Nem o Deus chorando. Porque na figura bíblica do demônio, o demônio, ele é servo de Deus. Sim. Ele é inimigo do homem, não de Deus. Ele é adversário do homem, não de Deus. Ele é servo de Deus. Que Deus não tem adversário nenhum. Deus não tem adversário. Perfeito, né? E aí fica esquisito de entender como a origem chegou a essa conclusão. A única solução é a dele já estar construindo essa ideia do demônio, Satanás, né? Ele não ser um servo de Deus, mas ele ser o polo oposto de Deus, né? Ele ser o então, será que ele começou a ideia maniqueísta, então? Não é que ele começou. A ideia do maniqueísmo já está presente aqui. É a ideia do Não, mas o maniqueu não é depois? É depois, mas o maniqueu, ele pega essa ideia da cultura babilônica, do persa. Tá. Bem anterior, então, bem anterior. Então, o maniqueu, ele pega aquela doutrina persa, né, dos princípios do Aramazdo e tem dois nomes, né? Um é o princípio bom e o princípio mau. Eles dois formam uma unidade, né? Deus é bom e mau, né? Tem uma parte boa e uma parte má. Esse elemento da dualidade, né? Do Yin Yang, ele é muito antigo, né? E aí ele está latente, presente ali no primeiro século da fé cristã. Né? Porque quando você pensa num Deus bom, você pensa no seu grupo oposto, né? O Agostinho, ele não vai concordar com isso. Não, Deus é sumo bem, né? Quando Tomás de Aquino, sumo bem. E não há um sumo mal, porque o mal não tem substantividade, né? Mas a tradição cristã, ela vai materializar o mal no demônio, né? Então o mal vira o demônio, né? Que é uma coisa bem esquisita isso, né? O mal vira o demônio, né? Porque o mal vira um ser, né? O ser do mal, né? Como se fosse algum ser criado, né? E não se pensa que a ação do demônio, ela, do ponto de vista divino, nunca é mal, né? Ela é sempre bom, né? Porque ela é sempre parte do plano. Então, E aí, voltando à pergunta original, no começo, pergunta lá, né? Mas então, o diabo criou o mal? Não. Peraí, se o diabo criou o mal, ele é criador também? Se o diabo criou o mal, ele é o polo oposto duplo de Deus, né? Ele tem tanto poder quanto Deus. Aí você começa a confundir os conceitos e acaba fazendo a mistureba e por isso que gera muita confusão, né? É a origem do dualismo, né? O dualismo bem e mal, né? Substancializado. Enfim, né? Vamos aqui. Então, na cosmologia do Orígenes, né? Sociologia, fala assim, um dos principais ensinamentos de Orígenes foi a doutrina da preexistência das almas. Você colocou, né? E sustentava que antes de Deus criar o mundo material, ele criou um grande número de inteligências espirituais e corpóreas, que são as Sukai, né? Sukai, as almas. Mas, à medida que o fervor do fogo divino esfriou nas almas, quase todas as inteligências eventualmente se cansaram de contemplar Deus. E seu amor por ele esfriou também. Esse esfriamento é o psiquistai. Quando Deus criou o mundo, as almas que antes existiam, sem corpo, se encarnaram. Por que se encarnaram? Porque não queriam mais contemplar Deus. Elas estavam com o fogo apagado. Aqueles cujo amor por Deus diminuiu mais, se tornaram
demônios. Então, olha só, a origem dos demônios é que todo demônio hoje foi uma alma humana criada anteriormente. Não Satanás, mas os demônios. Aqueles cujo amor de Deus diminuiu moderadamente tornaram-se almas humanas e, eventualmente, encarnando em corpos carnais. Aqueles cujo amor diminuiu menos tornaram-se anjos. De maneira que nós podemos nos tornar anjos nos processos de metempsicose, de reencarnação para a origem, quando o nosso amor por Deus aumenta. Uma alma, no entanto, que permaneceu perfeitamente ligada e dedicada a Deus, tornou-se, através do amor, uma alma-palavra de Deus, que é o Logos, e eventualmente se fez carne e nasceu da Virgem Maria, tornando-se o Deus homem Jesus Cristo. Tem uma teoria, dentro dos mormons, né, de que Jesus e o diabo, Satanás, eles são irmãos. Eles foram criados juntos. Já ouvi. Já ouviu? Já. Com todas as almas humanas juntas. E aí houve uma briga no céu. E aqueles que ficaram do lado de Jesus são os eleitos. Aqueles que ficaram do lado do Satanás são os não eleitos. E aí Deus expulsou Satanás e fez com que todas as almas encarnassem na terra. As almas dos eleitos vão encontrar Jesus no final. E são, ao todo, 147 mil. 144 mil. As almas que ficaram do lado do demônio são aquelas marcadas por uma marca demoníaca. E seriam elas toda a humanidade, e a característica dela é que eles não são pessoas brancas. Todo o resto é essas almas. Bom, essa aí é uma teoria antiga, né, do Testemunho de Jeová, né? Dos mormons, né? E que a base dela está aqui, ó, no segundo século, né? Nunca é uma coisa nova, né? Sempre é uma coisa que está presente. O Orígenes rejeitou a doutrina histórica do eterno retorno, da conflagração universal, embora tenha postulado a existência de uma série de mundos não idênticos a eles. Existe um outro planeta, uma outra dimensão, com outros seres lá, e aí lá é um processo deles lá. Orígenes acreditava que eventualmente o mundo inteiro se converteria ao cristianismo, já que o mundo está continuamente ganhando mais alma. Então, as almas que estão chegando agora são almas que amam moderadamente Deus. E por isso, elas têm mais chances de salvação. Enquanto que as almas que não amam moderadamente Deus estão caindo e virando demônios. Então, o mundo, cada vez que aumenta a quantidade de pessoas, aumenta a quantidade de almas que amam moderadamente Deus. Por isso, a salvação ela é mais presente a cada vez que mais gente nasce. Orígenes era um universalista e sugeriu que todas as pessoas poderiam eventualmente alcançar a salvação, mas somente depois de serem purgados dos seus pecados através do fogo divino. O que é esse fogo divino? Fogo divino não é fogo espiritual, não é inferno. Fogo divino é angústia interior de conhecer os próprios pecados. Ou seja, a salvação ela é para todos que conseguem olhar para dentro de si, ver dentro de si os próprios pecados e admitir os pecados. Para todos esses, a salvação ela é possível. Então, a salvação ela não é um ato divino. Ela é um ato humano que passa pelo sofrimento da angústia do reconhecimento do próprio pecado. Orígenes também teve o cuidado de manter que a salvação universal era apenas uma possibilidade e não uma doutrina definitiva. Uma possibilidade. Deixa eu ver quantos falta aqui. 1, 2, 3. Só 3. Vamos lá, tá rapidinho. A ideia de Orígenes de uma dupla criação foi baseada em uma interpretação alegórica da história de criação encontrada nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. A primeira criação, descrita em Gênesis 1:26, foi a criação dos espíritos primitivos, que são feitos à imagem de Deus e, portanto, são incorpóreos como ele. É quando Deus cria lá, criou Deus o homem, homem e mulher criou. A segunda criação é a criação do Adão, né? Que é de
Gênesis 22:7, é quando as almas humanas recebem corpos etéreos e espirituais. A descrição de Gênesis 3:21, de Deus vestindo Adão e Eva, túnicas de pele, refere-se à transformação desses corpos espirituais em corpos corporais. Então, o que o Orives está falando? O Adão, lá no paraíso, ele não tinha um corpo de carne. Ele tinha um corpo espiritual. Quando o Adão come da árvore e peca, aí ele é revestido com carne, que simbolicamente é a pele de animal, né? A pele de animal ali é o quê? É o revestimento animal do homem, da carne animal do homem. Porque o homem não foi feito para ter essa carne. E, portanto, ele não foi feito da mesma qualidade dos animais. Mas ele tinha um corpo imaterial e, por isso, eterno. Naturalmente, escatologicamente, o que o Orives está falando? Que quando a gente é glorificado, esse corpo de carne aqui, ele deixa de existir para se transformar no mesmo corpo que Adão tinha lá, que é o corpo sem carne, é o corpo incorpóreo. Assim, cada fase representa uma degradação do estado original da cidade corpórea. Na primeira fase, espíritos. Na segunda fase, corpos espirituais. Na terceira fase, corpos carnais. Qual que é a ideia dessa analogia? É o retorno. Tá de boa isso aqui? Tá, entendi, de boa. Tá, beleza. Orígenes era um fervoroso crente no livre-arbítrio e rejeitou inflexivelmente a ideia valentiana de eleição. O Valentim era um gnóstico e ele dizia que Deus escolheu alguns para salvar e entre os escolhidos é que eram os caras que conseguiam ter a iniciação gnóstica. Eram os pneumáticos, né? Eram aqueles que já foram escolhidos de antemão para poder compreender as realidades eternas, né? Então é uma eleição gnóstica essa aqui, né? O gnóstico. Em sua interpretação da história de Jacó e Esaú, Orígenes argumenta que a condição em que uma pessoa nasce é realmente dependente do que suas almas fizeram nesse estado pré-existente. Então o que ele está falando? Orígenes defende o livre-arbítrio, mas não o livre-arbítrio do encarnado, o livre-arbítrio do desencarnado. É o livre-arbítrio da alma antes da encarnação. De maneira que quando eu encarno, eu já estou condicionado, sem livre-arbítrio, condicionado pelas escolhas que a minha alma fez antes de encarnar. Tá tranquilo isso? Repete aí, Isaac. Então é assim, ó. Tá lá você lendo lá no céu. Sua alma tá lá. Aí a sua alma está lá conversando com as outras almas, está lá vivendo com as outras almas. E aí lá no céu, a sua alma começa a ter um comportamento meio escroto. Você começa a zoar outras almas. Aqui, essa alma aqui é muito besta, né? É muito burra, né, e tal. Aí você encarna. Quando você encarna num corpo condizente com o comportamento que a sua alma tinha lá no céu. Por que algumas pessoas nascem com defeitos físicos, algumas pessoas nascem com desvio moral? É porque a sua alma lá no céu já era desviada moralmente. E aí quando ela nasce aqui na Terra, ela só materializa aquilo que estava lá no céu já. Você entendeu? Entendi. Então a pergunta, tem livre-arbítrio para o homem? Ele vai falar sim, para o homem não encarnado. Tá claro? Tá de boa, entendi. Para o homem encarnado não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque ele está condicionado pela escolha da alma anteriormente. Tá claro? Tá claro, tá bem de boa. Entendi, Tá, sim. Orígenes O homem encarnado não tem livre-arbítrio. Cara, eu vou te falar assim. Não tem, né? Te falar assim, olha, eu entendo na percepção teológica minha e de muitos outros, obviamente muito estranho, mas até Adão tinha livre-arbítrio. Até Adão, livre-arbítrio existia. Perfeito. Só que depois dele não tem mais, acabou. Isso. De certa forma... É isso que o Orígenes está falando. Então, assim, ó, se todos os homens, todas as almas foram criadas
no mesmo momento, são pré-existentes, né? Elas foram criadas junto com Adão. Todo mundo junto. Certo? O que elas tinham em comum com Adão? Todas elas podiam fazer escolhas. O Adão foi o primeiro a encarnar. E quando o Adão encarna, ele meio que já está assumindo, está perdendo o livre-arbítrio, está assumindo uma escolha já, a de encarnar. E a de colocar em andamento, né, o processo de regeneração. E todas as almas que encarnam vão nesse mesmo fluxo. Aí eu usaria, né? Eu nego a premissa, mas estou de acordo com a consequência. Perfeito. Então é isso, né? Você nega a premissa porque você não acredita na presença das almas, certo? Isso. Certo. Mas assume a consequência porque realmente o livre-arbítrio depois não acabou, não existe mais. Ele vai concordar com você, né? O livre-arbítrio acabou para os encarnados, não para o homem pré-encarnado, que na cabeça dele é o homem pré-adâmico ali, né? É o homem pré-Adão. Tem uma frase em latim, eu esqueci essa frase em latim que tem, né? Eu nego a premissa, mas concordo com as consequências. Eu não lembro da frase. Orígenes era um pacifista ardente, né? E insistiu que se envolver em guerras terrenas era contra o modo de Cristo. Orígenes explicou a violência encontrada em certas passagens do Antigo Testamento como alegórica, né? Então, para Orígenes, você deveria deixar sua mulher morrer, seu filho morrer, né? Deveria se deixar matar do que matar alguém, né? Tem muita gente, muitas linhas, né, até hoje que assumem isso como verdadeiro, né? Aquele filme lá, Até o Último Homem, né? Que tem o objetor de consciência, né? Ele é um pacifista, ele não pega em armas, né? Aí vai pra guerra, mas eu vou ser médico na guerra, eu não vou matar ninguém. Pô, né? Aquele moleque chato pra caramba, aquele moleque. Ele mesmo, né? Porão do Homem-Aranha. Isso, esse aí mesmo, né? Então é a ideia do pacifismo cristão, né? Os quakers, os Amish, os pietistas, né? Então tem várias linhas aí de cristãos até hoje que estão assim. Estão dispensados com seguridade obrigatória, não tem arma, né? Não tem coisa. Não tem arma não tem violência. Tem arma, tem porque eles comem carne, né? Aí não tem violência. Por isso nem que não vem... Assistiu aquele filme Bem-vindo à Selva? Qual? Bem-vindo à Selva? Não assisti. The Rock, grandão. Não assisti. Ele vai resgatar o cara lá na Amazônia, o filho de um cara endinheirado. O cara não quer ver, aí ele começa a lutar, né? Aí todo mundo vai, olha, eu não pego em arma. Porque quando pega em arma, as coisas ruins acontecem. E aí ele só vai na porrada, toma a arma dos caras, tá com a arma assim, aí ele tira o carregador, né? E joga as armas e não pega arma de jeito nenhum. Cara, por que você não usa arma? Porque quando pega em arma, as coisas ruins acontecem. Aí daí chega no filme que não tem jeito. Ele tem que pegar. Aí tem que pegar, mas quando ele pega em arma é uma desgraça. Ele sai detonando tudo, né? Porque não tem controle, né? Talvez seja essa, né, a ideia. Bom, a última aqui, o último slide, né? As escrituras, né? Ele via as escrituras como divinamente inspiradas. De acordo com Orígenes, existem dois tipos de literatura bíblica que não são encontrados no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Uma é a história e outra é a nomotesia. Né? A nomotesia é legislação, prescrição ética, né? E a história é a narrativa. Obviamente, né, que a história está lá não para ser seguida como modelo, mas para você ver como as prescrições éticas, elas, quando descumpridas, causam consequências. Né? Que é essa a ideia. Então, a história de Davi não é um modelo de vida para a gente. A história de Davi é o modelo de quem não segue a ética cristã. A ética bíblica. É um grande rei, mas que só se lasca, né? Familiarmente, né? Enfim, né? Com os filhos e tudo mais, tá? Não há um exemplo bom, né? Não há nenhum exemplo bom na história da Bíblia também. Todos eles são exemplos ruins, né? Quase todos, né? Narrativa, né? Orígenes ensinou ainda que havia 3 maneiras diferentes de interpretar as passagens da Escritura. Aí ele chamava essa maneira tríplica, né? De interpretação da carne, que é a interpretação literal e histórica da passagem, a interpretação psicomática, psíquica, né, da alma, né, que era
a mensagem moral por trás da passagem, e a interpretação espiritual, pneumática, que era a realidade eterna e incorpórea que a passagem transmitia. Para ele, todos os versículos bíblicos têm essas três elementos. Né? Tem aquilo que é literal, tem aquilo que é moral, e tem aquilo que é espiritual. Espiritual no sentido de verdade metafísica, assim, de uma certa, não de ética, mas de sabedoria. Então, por exemplo, né, Deus é amor. Literalmente, Deus ama. Moralmente, Deus, ele julga o comportamento seu mesmo dos outros por meio da categoria do amor. E espiritualmente, significa que esse amor, ele é o conceito mais sublime pelo qual eu vou avaliar todos os outros elementos, todas as outras palavras ou outras formas de amar. Então, ele faz sempre três categorias. Né? Categoria literal, categoria moral e a categoria, diríamos, alegórica, né? Que é uma categoria mística. Beleza? Beleza? Show! Concluímos, então, assim,